Bem, gente, nós estamos aqui com o prefeito Carlos Amasta, prefeito de Palmas. Prefeito, muito obrigado por estar aqui no A Cidade News, nos dando esse prazer de entrevistar o senhor e saber algumas questões a respeito do entorno aqui, do aproveitamento do lago. Tá? Muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, né? Um prazer enorme estar aqui no Porto News, passando um pouco do trabalho do nosso consórcio enquanto presidente do consórcio do Lago, e a partir de hoje, quando o nosso amigo prefeito de Porto Nacional, Joaquim Maia, assume a presidência. Na reunião em Palmas, que houve a última reunião em Palmas, o senhor falou da importância de viabilizar o consórcio do Lago junto ao BIRD, que é aquele banco intermunicipal. Os projetos apresentados foram bem sucedidos, prefeito? Olha, a receptividade para os pedidos vindos dos municípios no BIRD são extremamente bem sucedidos. Não só no BID, como também nos ministérios. Eu estive 2 semanas atrás com o ministro do Turismo, levando também o projeto de ocupação das nossas margens do lago, porque a gente tem um potencial enorme, um potencial turístico, econômico, social e principalmente ambiental. Então nós precisamos explorar todas essas potencialidades, mas sempre com parceiros que garantam o futuro, a sustentabilidade do nosso lago, dos nossos municípios. Bem, fazendo parte então dessas belezas do lago, nós temos uma questão importante, que é a questão do aterro sanitário. Qual é a solução para esse problema? Olha, já assinamos com Porto Nacional um tratado de intenções, e vamos começar a trabalhar nisso imediatamente, para tentar viabilizar em conjunto uma operação. A gente sabe muito bem de que nós juntos somos muito mais fortes, essa é a ideia, e que um aterro que tenha condições de agregar não apenas os resíduos de Palmas e de Porto, mas dos outros municípios, se torna muito mais sustentável ambiental e economicamente. É um grande ganho ambiental para nossos municípios, mas também com esse volume abre a oportunidade de geração de energia através desses resíduos. Existem muitas variáveis muito importantes que, obviamente, são coisas que apenas acontecem através desse consórcio, através da união das políticas públicas dos nossos municípios. Falando então em economia, é lógico que o lago é um dos lugares mais aprazíveis para se morar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de morar, de ter meus terreninhos lá, um dia ainda vou construir no lago, porque para mim a água, eu venho da cidade de Angra do Reis, no Rio de Janeiro, então sempre morei frente ao mar, sempre morei frente à água. Então a pergunta é a seguinte: uma das valorizações dessas áreas do entorno do lago é a expansão imobiliária. Houve algum consenso na reunião de hoje entre os senhores quanto ao aproveitamento desses empreendimentos, mas sem agredir ao meio ambiente? Isso é fundamental. Se você veio de Angra, veio do Caribe colombiano. E esse nosso lago é muito mais lindo que 5 Caribes e que 10 Angras juntas, né? Então, esse projeto de ocupação das margens do lago é fundamental. Você vê uma coisa, para tudo nessa vida a gente tem um plano B, menos para o planeta Terra. Ele é único, ele é fundamental e ele precisa dos nossos cuidados. Mas isso não traz implícito um sentimento, um pensamento xiita de que não pode ser explorado. Não, ele tem que ser explorado, mas de maneira racional, de maneira que essa preservação ele seja a principal fonte da nossa riqueza. Eu sempre coloco como exemplo uma coisa: Palmas foi a primeira e única capital brasileira que universalizou coleta e tratamento de esgoto. Ora, como é possível que a gente possa falar em primeiro mundo enquanto uma criança esteja brincando no esgoto? Agora, vamos saltar da questão humanística e vamos na questão de meio ambiente. Como é que a gente poderia se postular a ser a capital que estamos querendo ser enquanto a gente joga esgoto no nosso lago? Isso é absolutamente contraditório. Então, isso é fundamental. Esse lago é a nossa maior fonte de vida e de riqueza, sempre e quando a gente tenha a percepção que cuidar dele é a garantia de um futuro sustentável para os nossos municípios. O senhor falou que o lago ele é mais bonito que lá na região do Caribe e também mais bonito que na minha cidade de Angra do Reis, que agora a minha cidade é Porto Nacional, tá? E eu concordo com o senhor. Então aí eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, tá? Esse mês
vai começar uma novela na Globo, tá? Onde o assunto tratado vai ser as belezas naturais do Tocantins. Muito bom. O senhor conseguiu colocar nesse contexto dessas belezas naturais do Tocantins o nosso lago, que também tem coisas lindas para mostrar nessa novela? O senhor conseguiu mostrar isso? E como, meu Deus? A novela ela é filmada Palmas e o Jalapão. E Palmas sem o lago não é Palmas, né? Que seria de Palmas sem esse lago maravilhoso. Inclusive, num dos comerciais de antes de ontem, já aparece, né, aquele visual lindo, visto de Porto Nacional, porque visto do distrito de Lucimangue, a ponte e aproximando em Palmas. E a gente sabe, a gente trabalhou muito esses anos para que Palmas chegasse a esse nível de visibilidade, e são pouquíssimas cidades no Brasil, pouquíssimas capitais, que ganham uma novela da Nove que não é cenográfico, né? Eles vão estar falando de Palmas, vão estar falando do Tocantins. Isso é muito importante para a divulgação das nossas cidades. Desde 2015, quando a gente fez os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que foi aquele evento maravilhoso, que aliás no mês de julho eu tive o prazer de levar a lança olímpica para o início, a abertura dos segundos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que aconteceu em Edmonton, no Canadá. Para veja que orgulho, os primeiros fomos nós que fizemos, em Palmas aconteceu, e isso passa para a história. Naquele momento, a gente já estava se preparando para abrir Palmas para o mundo. Agora, obviamente, com essa novela, toda santa noite, o Brasil e o mundo vai estar vendo Palmas e o Tocantins, o lado positivo. Chega de notícias de tanta corrupção e de tanta coisa ruim. A gente precisa levantar cada vez mais a moral dos nossos cidadãos e ver que a gente vai passar por cima de qualquer crise, porque o nosso Estado, o nosso povo, né, a nossa paixão por essa terra linda é muito superior a qualquer dificuldade. Bem, você vê então, gente, que o prefeito aqui, ele realmente é um homem visionário, né? Eu estava lá na Olimpíada dos indígenas e foi muito bonito. Eu morava, inclusive, naquela época em Palmas. Tinha acabado de chegar de Angra dos Reis, tá? Bem, o senhor tem alguma, então, quais são as propostas que o senhor colocou hoje lá nessa reunião, basicamente em termos do aproveitamento dessa maravilha que é a beleza do nosso lago aqui, banha tantas cidades, né? Tantos municípios poderão ser agraciados com empreendimentos visionários. Bom, agora apenas como coadjuvante, mas não por isso menos responsável, porque agora, a partir de hoje, o nosso grande chefe é o nosso prefeito Joaquim Maia, que assume a presidência, mas insisto, o fato de Porto assumir a presidência não quer dizer que a gente se exime das nossas responsabilidades. Que é também um homem visionário. Muito visionário, está muito bem preparado, e eu tenho certeza que logo após terminar essa reorganização da casa, vai recolocar Porto no patamar que merece, né? Como a gente sempre fala, Porto não pode viver apenas de história. A história é linda, é maravilhosa, tem que ser preservada. Um povo que não tem história não tem futuro, mas a gente precisa trazer oportunidades para o nosso povo, para o nosso jovem, hoje, amanhã e sempre. E disso se trata, essa discussão para o futuro. E Palmas, insisto, e todos os outros prefeitos, estamos aí para fortalecer esse apoio, essa aliança com o prefeito Joaquim Maia como presidente do consórcio, e tenham certeza que temos em mãos um instrumento maravilhoso de política pública que pode redundar em maior e melhor qualidade de vida para todos nós desse entorno desse lago maravilhoso. Uma última pergunta, que é uma pergunta muito importante para os cidadãos de Porto Nacional. Como o prefeito Amasta, sendo de Palmas, pode ajudar o prefeito Joaquim na solução dessa ponte sobre o Rio Tocantins, que ela é ímpar aqui para a nossa cidade? E as pessoas têm que entender que o problema é comum. Você viu uma coisa, não existe Porto sem Palmas, não existe Palmas sem Porto. O interesse dessa ponte é tanto de Porto como de Palmas. Obviamente que para Porto ela é muito importante pela atividade econômica, pela logística, pela loucura que implica que a produção tenha que dar uma volta gigantesca, né, para chegar ao seu destino, para chegar na ferrovia e passar por toda essa logística que é tão importante. E para Palmas é um problema gravíssimo. A produção hoje está passando por Palmas por uma ponte urbana, que não tem nada a ver com produção.
Então, exatamente isso que estávamos falando antes. Cada um tem o seu potencial e deve ser explorado. Essa não é a potencialidade de Palma. O grande município do Brasil, para se tornar referência do agronegócio a nível mundial, é Porto Nacional, não é Palma. E isso sem ponte é absolutamente impossível. É uma tristeza ver o descaso das nossas autoridades, como passam os anos e é decisão e faz aqui, faz aquilo e não concretiza uma coisa de fundamental importância para o Porto, mas para todo o Tocantins e para o futuro do agronegócio em toda essa região. Então podemos antever, cidadãos portuenses, que o nosso prefeito Amasta, o nosso co-irmão aqui, em termos de cidades, né, vai estar aqui batalhando, junto com o prefeito Joaquim Maia, pela essa obra que ela é fundamental em nosso estado. Muito obrigado. Eu quero que vocês vejam já uma primeira atitude que corrobora isso, quando agora a Assembleia estava discutindo o destino desses 400 e tantos milhões de reais. Ora, se fosse pela lógica do que depois vamos pagar cada um dos tocantinenses, porque esse dinheiro não é de graça, a proporção de investimento em Palmas teria que ser muito superior do tamanho da população de Palmas e da economia de Palmas. E essa discussão, mas foi ponto pacífico, né? Nós concordamos plenamente que esse grande volume de recursos fosse para a ponte de Porto. E o motivo não passa nada com política, o motivo é o indispensável que essa ponte representa para Porto, para o Tocantins e para o Brasil. Bem, gente, eu quero agradecer ao senhor por a entrevista para o nosso jornal, a Cidade News, e desejar que o senhor consiga ter tudo aquilo que o senhor viabiliza, né, para o nosso estado, que não só para Porto nem para Palmas, mas para todo o nosso estado, que é um estado novo e precisa de ideias visionárias, né? Coisas, empreendimentos visionários. Muito obrigado. Que o bom Deus ilumine os nossos caminhos, como eu sempre digo. Nós não estamos falando de projeto com nome X ou Y. Nós estamos falando de projeto de gestão para o nosso estado que merece de uma vez por todas encontrar seu rumo, reencontrar o seu destino. Nós chegamos até aqui, né? A gente reconhece tudo o que aconteceu até esse momento, mas a gente quer muito mais. O Tocantins merece muito mais. Hoje nós estamos vivendo as dores da terceira idade sem ter usufruído as delícias da juventude. Nós precisamos recuperar esses momentos grandiosos de brilho nos olhos de cada tocantinense, sabendo que juntos a gente pode construir um futuro muito melhor do que a dificuldade que a gente está passando atualmente. Muito obrigado pela oportunidade, a todos os que nos assistem no Cidade News e, como eu digo, né, Palmas é a capital de todos nós tocantinenses, cada um tapete vermelho na hora que visitar a nossa capital. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Voltando agora com a Cidade News, Aguinaldo comenta. O prefeito Amasta, que é o prefeito de Palmas, né? É o capital do nosso estado, Tocantins, esteve visitando aqui a TV Porto, Canal 10, o SBT, deu entrevista ao Everlândio no programa Porto Shopping e deu uma entrevista para a gente também aqui do Cidade News, que vamos publicar amanhã. Mas eu quero dizer o seguinte para você, o meu comentário é o seguinte, tá? Olha, gente, eu tratei com ele, passei para ele, fiz algumas perguntas para ele, e alguma das perguntas eu pergunto para ele sobre a questão de aterro sanitário, né? Porque você sabe que aterro sanitário é um contaminador muito grande, tá? Das águas, né? Do solo, é problemático para o lençol freático. Então, aterro sanitário deve ser prioritário na vida, na gestão de um prefeito, né? Bem, e a notícia, e o que ele falou me pareceu muito interessante. Ele pensa até, inclusive, viabilizar que o aterro sanitário, que é, digamos assim, que é um monstro, né? Que é uma coisa que denigre, passe a ser uma coisa de bom aproveitamento financeiro, aproveitamento social, tá? Então, achei muito boa a resposta dele, do que um aterro sanitário possa servir a uma comunidade. Muito bacana. A outra coisa também que ele
nos trouxe falando a respeito dos loteamentos à beira do lago, né? Então, temos que fazer isso tudo de maneira coordenada, para que os detritos de um loteamento, tá, não venha a ser despejado dentro do nosso lago, para que não haja uma poluição, para que não haja a poluição da minha cidade, a Baía de Guanabara, que é linda por natureza, mas que está perdida, né? Está perdida a poluição da Baía de Guanabara, Paquetá, uma ilha espetacular, a ilha do governador, ilhas espetaculares, paradisíacas, né? O que aconteceu lá? Como não houve tratamento, não houve gestão, os governos poucos te lixaram, aconteceu o quê? Virou um grande mar de detritos, um grande mar, virou uma fossa aberta num paraíso daquele. Então, gente, é muito importante saber com quem vai cuidar das nossas coisas, porque isso não atinge só a gente não, atinge ao seu filho, atinge ao seu neto. O que vamos deixar para o futuro, para os nossos descendentes.